Querido Deus, maravilhoso Pai, glorioso mais um sábado que o Senhor nos concedeu para que juntos possamos adorar a Ti, Senhor. Viemos aqui te pedir que o Senhor possa iluminar e abençoar o pregador para que tudo que ele fale seja para tua honra e glória. É isso que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse é o quarto dia, o penúltimo, da nossa Semana Jovem, com o tema Recomeçar. Está sendo um programa bem atípico. Está sendo um programa bem atípico, mas muito satisfatório. A juventude da nossa igreja precisa estar em ação, porque nós temos tempo, vigor, saúde, possibilidade de irmos mais longe. E eu fiquei muito satisfeito com todo o programa. A juventude ainda não está 100% como deveria. Talvez nem esteja. Por mais que nós não vamos chegar a 100%. Mas nós estamos melhorando. E antes de começar o sermão, já vou ver a hora que da outra vez eu quase apanho em casa, 11h09. Antes de começar, eu gostaria de falar algumas coisas. Primeira coisa, nós programamos para hoje um momento social para os jovens da igreja. E aqueles que quiserem para todos, mas especialmente para os jovens. Então, hoje à noite a gente vai ter um momento social com os jovens. Certo? A gente estava pensando em fazer aqui em cima, só que houve uma desistência de alguns hóspedes lá na cabana e a gente vai fazer hoje à noite lá na cabana Carcará. Não se preocupa com o transporte, se já está dizendo ali, não, mas a gente tem estrada e a gente tem um carro e a gente vai. E Ramos tem a caminhonete e coloca todo mundo em cima. Então não se preocupe com isso. Então hoje à noite a gente vai fazer um programa social. A gente vai conversar, a gente vai aprender, a gente vai se divertir. Certo? Especialmente para vocês, os jovens, toda a igreja, especialmente os jovens. Primeiro recado é esse. Mas eu disse que é para jovens toda a igreja. Né? Eu já incluí todas. E para quem tem um espírito jovem, né? O espírito jovem até 100 anos ainda tem gente que tem um espírito jovem. 7 horas, a partir de 7 horas a gente já está se mobilizando para isso. Vai ser muito bom. Segunda coisa, gostaria de abrir a Bíblia. Esse é o momento que você deve beber água se você ainda não bebeu. Se você tem alguma coisa para resolver, esse é o momento de você resolver. Esse é o momento da criancinha ficar aí ao seu lado, dar um pirulito a ele. Futuramente a gente prevê um culto infantil aqui, paralelo ao culto dos adultos. Porque a gente não consegue controlar as crianças, então a gente está prevendo aí que no momento do culto vai ter outro culto infantil. Então você pode ficar tranquilo aqui ouvindo, e seu filho também vai estar ouvindo a palavra de Deus numa linguagem mais direcionada para eles. Terceira coisa, orem pelos jovens dessa igreja. Certo? Orem pelos jovens. E para não ficar na falácia, eu gostaria de convidar o pessoal aqui que tem entre 16 e 30 anos. Queria convidar até aqui à frente. Os jovens entre 16 e 30 anos podem vir aqui. Aqui na frente, podem vir. Vocês não vão fazer nada não. Não tenham medo não. Podem
podem vir, vem Sibeli. É um grupo. Pessoal entre 16 e 30 anos, vem aqui. Que é a faixa etária. A faixa etária da juventude. Pode vir aqui, pode não ter medo não. Vem não, até tem. Podem vir. Pode vir, vem Sibeli, pode vir. Podem vir. Tanto de pessoas aí na casa, vem para aqui. Não tem problema não. Não fiquem assustados. Tem mais gente aí de 16 e 30. Fazer uma oração e ora em casa. É uma fase que é difícil para alguns. Mas é uma fase bonita que, se a gente direcionar bem, a gente consegue muitos resultados. Se vê, Você que escolhe. a igreja fica cercada da bunda de olhar. Vamos lá. Santo, maravilhoso Deus, nosso Pai Criador e mantenedor, tivemos uma semana abençoada. Desde a quarta-feira tivemos momentos de alegria, adoração, exaltação do Santo Nome. A semana do reencontro está quase terminando. Mas nós podemos sentir as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Pessoas que estavam longe da tua casa voltaram para adorar junto com o Senhor durante essa semana. E nós queremos pedir que o Espírito Santo habite no lar, no coração e na família de cada um. E que eles possam sentir um verdadeiro desejo de voltar para a tua casa. Nós temos momentos de alegria em receber cada um deles na tua casa. Mas nesse momento aqui estão os teus filhos, são jovens. Costumamos dizer que eles são o futuro da igreja. Mas para eles serem o futuro da igreja, eles precisam receber a inspiração do teu Santo Espírito em suas vidas. É certo que cada um de nós necessitamos muito do Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, acima de tudo, do teu imenso amor. Querendo pedir ao Pai que o Senhor abençoe a tua serva Vitória, que está lá em um hospital. Acreditamos no poder que tem, que só o Senhor tem, que pode curar, restaurar, estabelecer. Entregamos a vida dela em tuas mãos para que o Senhor possa trazer ela para casa com a saúde restaurada. Nos perdoa que somos fracos, somos falhos, mas somos teus filhos. Aqui está a tua igreja. Abençoa cada família representada, cada visitante. Se com o mensageiro desta manhã, que a mensagem venha do céu aos nossos corações. Em nome do amor de Jesus. Amém. Material. Eles foram material do programa e foi meio, sei lá, não sabia nem se qual era o material certo, porque veio tanta coisa que não sabia, mas a gente decidiu, a gente se reuniu. E eram 4 dias, porque o pastor vai encerrar a semana amanhã. Eu disse para o pessoal, quem vai pregar não vai chamar ninguém famoso não. Quem vai pregar é a gente, né Cidade? E eu lancei o desafio que eles aceitaram. E vocês presenciaram aqui. Então Larissa chegava para mim e disse,
eu estou um pouco nervosa. Vocês viram na quarta-feira como Deus usa os jovens. Na quinta-feira, a gente teve um problema que ainda estou tentando entender. A gente teve um problema quando vocês chegaram na igreja, a igreja estava escura. E a gente tentou ligar e não era disjuntor e tal, a gente pensou que alguém ia mexer e daqui a pouco alguém disse que foi cortada a energia. E a energia da igreja foi cortada. Teve um problema lá, o pessoal lá, teve ainda automático, teve um problema lá, algum problema via banco. E a gente não esperava e foi cortada. E depois a gente estava vendo, eu procurei algumas contas da igreja, e a gente não percebeu que tinha aviso, que tinha tido problema no débito automático, porque geralmente a gente não olha isso. Há 7 anos a gente está no débito automático e nunca deu isso. E quando eu estava procurando lá a conta da igreja, tinha uma conta lá, alguma conta estava com aviso lá de corte, só que o aviso dizia o seguinte, que a suspensão do fornecimento seria a partir do dia 31/7. Ou seja, se não fosse regularizado até 31/7, haveria o corte. Mas eles cortaram quinta-feira. Não dá para entender. Mas graças a Deus, Deus é bem maior do que as circunstâncias difíceis que aparecem na nossa vida. E nós conseguimos resolver. Na realidade, a gente resolveu e eu agradeci no grupo, vou agradecer a João, porque João viabilizou a rapidez para eles religarem. Porque quando a gente ajusta tudo, eles ainda devem um prazo de 48 horas. Mas Deus já vai providenciando as coisas. E quando foi ontem à noite, nós estávamos aqui adorando a Deus com energia restaurada. Amém. Mas na quinta-feira, mesmo, muitas pessoas que a gente visitou essa semana, e foi interessante as visitas essa semana, e quase todas as pessoas que a gente visitou, na limitação que nós tínhamos, vieram. E a gente estava preocupado porque a gente, há 15 dias atrás, a gente jogou a proposta para a igreja e veio eu, Sibeli, Larissa, Cecília e mais na primeira. Larissa e José Mário. A gente ficou preocupado, a gente tinha uma lista e não dava, o pessoal não haveria uma ideia de visitar. A gente fez no outro sábado, e no outro sábado tinha uma quantidade também reduzida. E eu estou sem carro esses dias, esse mês eu estou sem carro, e a gente tem uma dificuldade a mais. Porque nosso guia foi José Mário. Aí José Mário leva a gente lá para o Iapoc, depois para o Chuí, e a gente andou e colocou a gente tanto, isso é bem ali. A gente seguiu com ele. A gente pegou um ukulele. Quem não sabe que é um violãozinho bem pequenininho? Ukulele. A gente foi tocando. E visitando as pessoas. Quando foi essa semana, na terça-feira, nós tivemos a ideia de levar alguma coisa para materializar o convite e reforçar. A gente levou uma pizza faltando um pedaço. Acho que vocês viram aí no grupo. Levou uma pizza para cada pessoa faltando um pedaço. E por incrível que pareça, na quarta-feira, a maioria das pessoas que receberam a pizza faltando uma fatia estavam aqui. E na quinta-feira, no escuro, eles estavam aqui novamente. E Deus foi providenciando as coisas de tal forma que quando a gente estava na terça-feira entregando, não deu tempo de visitar todo mundo por conta da quantidade de pessoas e do transporte. E a gente estava visitando uma pessoa e daqui a pouco passa outra pessoa que já foi da igreja, passa ali, a gente já aproveita o momento. E ela veio na quarta, veio na quinta, trouxe uma amiga, veio ontem, trouxe uma amiga. Felizmente não veio hoje. Mas a gente pode visitar hoje para amanhã. Assim, foram desafiadores. Eu disse a Sibeli, eu digo a vocês, eu estou orgulhoso dos jovens, estou orgulhoso de Larissa, de Marco Júnior, de Sibeli, que disse que eu estou nervoso.
usou para a glória do Senhor. Isso é prova, queridos, de que Deus quer e vai usar aqueles que se disporem a fazer o trabalho para Ele. Eu lembro que há algumas semanas atrás, quando eu tinha 12 anos, eu fui batizado nessa igreja. Eu prego nessa igreja adventista desde 13 anos de idade. Eu já fiz dezenas de conferências de evangelismo público. Entre Aldeia de Ilho, Missão de Ilho. Eu estava com 15 anos de idade, eu estava fazendo evangelismo dentro de uma aldeia, uma comunidade de Angola. E depois uma indígena. Sítio da avó da cantora Márcia Alessandra. E muitas coisas. E eu digo a vocês, a gente tem que aproveitar essa fase dos jovens. Porque depois de adulto, começa a ter algumas limitações. Então, se você é jovem, se envolva nos projetos da igreja. Se você é adulto, ajudem os jovens a se envolver. Porque quando nós temos essa força-tarefa, nós conseguimos honrar o nome de Deus de forma magnífica. Certo? Era isso, foi um desabafo. Agora vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 32. Abra sua Bíblia. Ninguém trouxe água para mim ainda, eu acho que ainda vai chegar. Eu necessito muito, porque eu falo muito. Gênesis capítulo 32. Eu queria falar sobre Lucas 15. Eu queria falar sobre o filho pródigo. Porque Lucas 15, para mim, até hoje, é um dos capítulos mais brilhantes da Bíblia, que mostra de forma espetacular quem é Deus, quem é o ser humano. Lucas 15 mostra um Deus que vai em busca dos que estão perdidos e dá uma chance de recomeço. Mas eu já falei muito sobre Lucas 15 com vocês. Marco Júnior falou sobre Lucas 15, a parte da ovelha perdida, na quinta-feira. Sibeliano falou sobre Lucas 15, a parte do filho pródigo, também. E eu fui impressionado a falar para vocês sobre Jacó. Nesse aspecto de recomeçar, nesse aspecto de recomeço, vamos falar sobre Jacó. Eu gostaria de ler esse texto com vocês. Gênesis capítulo 32, versículo 9, a partir do 9, vou ler do 9 ao 12, depois a gente vai vendo alguns pontos aqui. Diz assim, ó, Jacó, na verdade do 7, Gênesis capítulo 32, a partir do 7, diz, então Jacó, presta atenção aqui, então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou, se Esaú vier atacar um grupo, o outro grupo escapará. Verso 9, e Jacó orou, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a tua terra, para a tua parentela, e eu farei bem a você. Eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda fidelidade que tenho usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei o Jordão. Já agora são 2 grupos, livra-me da mão de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a minha mãe e as mães com os filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Essa cena, ela é muito conhecida e faz parte daquilo que nós chamamos de a angústia de Jacó. Jacó está numa região que nós conhecemos como Val de Jaboque ali, e ele está voltando para casa, e agora ele está angustiado, ele está com medo, ele está frustrado, e agora ele está voltando, e ele faz essa oração.
uma oração de angústia, uma oração de quem está apavorado com aquela situação. A atitude que Jacó está tomando, está deixando ele muito ansioso, nervoso, com medo. Só que para entender o que causou essa situação de Jacó, como foi que ele chegou nesse momento, nessa angústia, nesses problemas que ele está metido, a gente tem que voltar no início da história de Jacó. Eu convido a vocês, já deixa a sua Bíblia aberta, vá para o capítulo 27, volta aí algumas páginas, capítulo 27. Nós vemos que a vida de Jacó é uma história que não é uma história das melhores. 20 anos atrás desse evento que nós estamos vendo, ele orando aqui no Val de Jabó, Jacó estava em casa. O pai dele, Isaac, já estava nos seus últimos dias, já não enxergava mais, já ouvia com dificuldade, já estava velho. E ele chama o seu filho mais velho, herdeiro da promessa, da segunda, de uma porção dobrada dos bens, mas também da responsabilidade de governar a casa depois que o pai morresse. Então, Isaac chama Esaú e diz assim: olha, eu estou morrendo, eu tenho um último desejo, eu quero que você vá caçar, procure uma caça bem boa, faça um guisado para mim e me dê, que depois que eu comer eu vou te abençoar. Vocês conhecem a história? Quem estava ouvindo por trás dos panos? A mãe. E a mãe, por algum motivo que não foi tema da... Tem que fazer uma exegese depois, porque a mãe fez isso. A mãe quer que essa bênção que o pai Isaac iria dar ao primogênito Esaú, que era de lei, era o primogênito que recebia a bênção, a responsabilidade, a segunda, uma porção dobrada da herança, fosse dada ao filho mais novo, porque a mãe gostava de Jacó. Porque a mãe, ela tinha preterição por esse filho. Então a mãe chama e diz: olha, teu pai vai abençoar, mas eu quero que ele abençoe você. Então vamos fazer o seguinte: Esaú foi caçar, mas quem vai receber a bênção é tu. Tem uns cabritinhos ali, pega um cabrito daquele, eu vou preparar um guisado do jeito que teu pai gosta, ele vai comer, vai gostar e vai te abençoar. Tu recebe a bênção. E ele, não. Estou prestando atenção como é a família, essa família aqui dos patriarcas. E Jacó faz isso. Pega o cabrito, a mãe prepara. Ele diz: mas mãe, meu irmão Esaú é peludo. Minha pele é lisa. Eu não tenho cheiro de caçador. Então a mãe prepara ali, na arte da enganação, ela prepara ali uma pele de um pelo no braço dele e tal. E engana o pai. O pai já estava cego, com outras dificuldades. Jacó, na cara de pau, chega lá e recebe, entrega o prato de comida e recebe a bênção que seria do outro filho, do seu irmão. Mas tem um detalhe pequeno aqui, no versículo 18, Gênesis 27, 18, diz assim: então entregou Jacó, seu filho,
a comida saborosa e o pão que lhe havia preparado. Versículo 17, vem para o 18. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fale, quem é você, meu filho? Versículo 19. Jacó respondeu a seu pai. O que foi que Jacó respondeu? Versículo 19. Jacó respondeu a seu pai: sou. Preste atenção nisso. O que é que Jacó responde? Eu sou Esaú, seu filho primogênito, fiz o que o Senhor ordenou. Levanta-te, por favor, sente-se e coma da minha casa, para que depois o Senhor me abençoe. Versículo 20. Isaac perguntou a seu filho: como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor Deus a mandou ao meu irmão. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Qual é o seu nome? O pai pergunta e ele responde mentirosamente: eu sou Esaú. E como se não bastasse a cara lisa de se passar pelo outro irmão, agora ele tem a cara limpa de responder ao pai que questiona: peraí, como foi que ele caçou tão rápido? Como foi que ele encontrou a caça tão rápido? E ele responde uma pergunta que me jogou por ele. Diz assim: porque o Senhor Deus a mandou ao meu irmão. Além de mentir, ele coloca o nome de Deus na mentira. Ele usa o nome de Deus para conseguir conquistar aquilo que seus olhos desejam. E quantas pessoas não têm que usam o nome de Deus para conseguir aquilo que desejam? Quantos líderes religiosos por aí não usam o nome de Deus para extorquir financeiramente as pessoas? E quando a gente olha, a gente vê o absurdo que acontece em religião afora aí. Traga sua casa, traga seu carro, seu apartamento. Eu quero 1.000 pessoas com R$1.000 aqui para uma oferta de sacrifício, sua vida vai mudar. E quantas pessoas não usam o nome de Deus para extorquir as pessoas, para conseguir aquilo que seus olhos desejam? A Bíblia já diz, Jesus já diz, Mateus 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Jacó estava usando o nome de Deus para conseguir aquilo que ele estava, a ganância dele, a bênção que ele queria, que não era sua. Eu fico com o pé atrás com essa história de que Deus me revelou. Eu fico com o pé atrás. Porque as supostas revelações de Deus, muitas vezes parece que Deus erra. Deus me revelou, você vai casar esse ano. Não, Deus me revelou. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Às vezes é apenas endorfina na sua mente. Às vezes é apenas um emocionalismo na tentativa de coagir alguém para fazer algo que você quer de interesse seu. Deus me revelou que você tem que vender a sua casa e trazer para a igreja. Não, Deus não revelou isso não. Provavelmente não. Cuidado com isso. Ele coloca o nome de Deus como se Deus fosse massa de manobra. E o pai continua perguntando, se pergunta segunda vez, versículo 24: é você mesmo? Você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: eu sou. Jacó é um baita de mentiroso e enganador. Embora o nome, as pessoas dizem que o nome Jacó que é enganador, não é. Ele é enganador de caráter, não foi por conta do nome. O pai pergunta a segunda vez: é você mesmo? Ele diz: eu sou. E outra coisa que salta aos olhos desse texto: quando você mente uma vez, presta atenção nisso, quando você mente uma vez, para sustentar a primeira mentira, você tem que encontrar outra mentira. E você vai trocando mentira.
E mais mentira, e aí virou bola de neve. E ele mente de novo, sou eu. Jacó consegue o que quer? A bênção do pai. A segunda, a porção dobrada da herança, porque isso era muito sério, essa bênção era muito séria. Se fosse proferida para a pessoa errada, teria que ser cumprida, porque a palavra proferida ela não volta. Depois vocês vão ver lá no povo entre Canaã, tem uma nação que ela se aproveita dos Gersonitas, se aproveitam de Israel. Israel vai dar a palavra a eles, e aí Israel fica com essa responsabilidade o resto da vida com eles, que não iriam batalhar as batalhas deles. Então o pai dá a bênção a eles. Jacó consegue a bênção por meio do engano. A astúcia de Jacó tomou uma bênção que não era sua. E sabe o que é que isso faz? Vocês sabem muito bem, aqueles que têm herança deixada pelos pais, dá problema na família. Todo mundo que quer uma parte maior, e todo mundo que quer o melhor, deu problema na família. E agora, eu planejei muitas coisas, não vai dar para fazer nem metade, dizer nem metade. A Bíblia diz que Esaú ficou com ódio de Jacó. E Esaú agora estava esperando a oportunidade perfeita para matar Jacó. Então aquela família foi impactada por conta de um erro. A família foi destruída, a família foi dividida. E agora? Em nome da ganância, em nome dos próprios desejos, agora eles precisam se separar. E agora Jacó tem que fugir de casa, porque ele errou com seu irmão. Ele sai de casa. E ele vai para a terra de seu tio Labão. Interessante. Quando ele chega na casa do tio Labão, ele trabalha alguns meses. E o tio disse: mas você não vai trabalhar de graça para mim, só para ficar aqui. Me diga qual é o seu salário. Ele disse: eu quero Raquel. Eu vou trabalhar 7 anos por ela. E ele trabalhou 7 anos com Raquel. O que foi que ele recebeu, Carol? Recebeu Lia. Aí o tio dele disse: você tem que trabalhar mais 7 anos pela outra. Homens, fácil não. Mas no capítulo 29, versículo 25, aconteceu uma cena inusitada que eu gostaria só de frisar para vocês. Ao amanhecer, Gênesis 29, 25. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Dormiu a noite com ela, depois viu que era Lia. Provavelmente por causa da cultura, não mostrou o rosto, viu que era Lia. Por isso disse a Labão: porque é isso que o Senhor fez comigo. Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel, porque o Senhor me enganou. Olha. Eu não acredito no que o pessoal fala de karma. Mas eu sei de uma coisa: o enganador foi enganado. Ele ainda pergunta: por que o Senhor me enganou? E aí a gente vai para uma coisa, um detalhe muito importante. Aquilo que a gente faz de mal volta para a gente. A Bíblia é clara em dizer isso. Se você pegar depois aqui, vai ter a história de José. E os irmãos de José
Um deles, Judá, enganou o pai, dizendo que o filho foi despedaçado por um animal. Capítulo, salvo engano, capítulo 37, mostra a história de Judá e Tamar. Tamar vai lá e engana Judá, dizendo que era uma prostituta e era a nora dele. E a Bíblia faz esse plot twist para dizer o seguinte: aquilo que a gente faz de mal para os outros, volta para a gente. A vida é uma roda gigante, às vezes a gente está lá em cima, e a gente fica zombando de quem está embaixo, a gente cospe. Só que a roda gira, e às vezes quem está em cima vai estar embaixo, quem está embaixo está em cima. Para os pais, pais e moças, se lembra quando você foi namorar com sua esposa? A mesma coisa que fizeram, que você fez com o moço dos outros, vai chegar o seu momento. Vai chegar um boizinho lá, igual você chegou, e vai conversar no seu ouvido. Você enganou a vida dos outros, daqui a pouco chega outro para enganar você. Casou, né? Mas enganou as promessas. Tudo aquilo que a gente faz de mal para os outros, mostra na história de Jacó, volta para nós. Jacó passa 20 anos na casa de Labão. Trabalha 7 anos por uma, 7 anos por outra, e depois continua trabalhando. E daqui a pouco, queridos, acontece outra cena. Eu já estou no capítulo 31. Em que a família de Labão, eles olham para Jacó e dizem: não dá certo esse camarada aqui não. Não dá certo não. Ele vai roubar a riqueza todinha de nossa família. E Jacó fazia umas artimanhas lá para... Ele era meio esperto nessas coisas, de tentar alavancar a vida de forma aparentemente desonesta. E aí, capítulo 31, versículo 3, o Senhor disse a Jacó, depois de tudo isso. Versículo 2, Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Então o Senhor disse a Jacó: volte para a sua terra, para a terra de seus pais, para a sua parentela, e eu estarei com você. Jacó passa 20 anos na casa de seu tio, mas deixa eu dizer uma coisa: 20 anos fora de casa. Você pode até se acostumar, mas não é a mesma coisa. Era hora de Jacó voltar. Ali não era o seu lugar, ali não era a sua casa. Jacó tinha dinheiro, mas ele não tinha paz. Jacó, ele tinha dinheiro, mas ele não sentia que pertencia àquela família. Jacó, ele tinha sucesso, mas Jacó não tinha propósito. Porque não é o dinheiro, não é o sucesso que te traz a felicidade. E a gente fez essa semana com o tema recomeçar, porque está na hora de vocês voltarem para casa, vocês que se afastaram dos caminhos do Senhor. Talvez onde você está não é o seu lugar. Essa casa é o seu lugar. Talvez esteja indo tudo bem na sua vida, onde você está, mas aí não é o seu lugar. Você não pertence ao lugar onde você está. Esse, a casa do Pai, a tua parentela, esse é o seu lugar. Já chegou a hora de voltar para o lugar onde Jacó tinha errado e consertar o que havia feito. Saiu porque os irmãos não gostavam dele.
Saiu porque não tinha amor naquela família mais, depois de tudo que aconteceu. Jacó saiu, mas Deus estava chamando ele de volta. Talvez tenha pessoas ali que tenham se afastado da igreja, tenham se afastado da casa do Pai, porque talvez o amor acabou. E dentro da igreja. Talvez porque você não sentiu que pertencia mais a essa família, o sentimento de pertencimento. Talvez você saiu porque não estava dando mais certo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Na terra que Jacó estava, também tinha pessoas que não gostavam dele. Na terra que Jacó estava, também tinha pessoas que não tinham amor por ele. Na terra que Jacó estava, tinha pessoas que não queriam ele ali. Tem problema em todo lugar. Se você sair dessa igreja e for para outra, vai ter problema. Se você sair daqui e for para nenhum, vai ter problema. Aonde você chegar vai ter dificuldade, vai ter inveja. Na igreja tem gente que fere, lá fora também. Na igreja tem gente hipócrita, lá fora também. Na igreja tem fofoca, traição, tem os caçadores de pecado, tem os GPS de Deus, os cordeiros do céu, mas deixa eu te dizer uma coisa, lá fora também tem problema. Jacó saiu de um lugar que estava ruim na sua casa, um ambiente que estava ruim, ele foi para outro lugar e lá encontrou problema também. E Deus disse a ele: volta para casa. Deus mandou Jacó voltar para a casa de seu pai, porque embora tivesse problemas, mas Deus estaria com ele para resolver os problemas. A gente vive uma religião onde prometeram para a gente que quando a gente entrar na igreja, tem um bocado de santo que não faz nada de mal com ninguém. Tem um bocado de gente que é tudo santo, todo mundo fala mansinho, ninguém olha a vida de ninguém, não tem fofoca. Pregaram errado para a gente, nós somos pecadores. E como na nossa família biológica a gente tem problemas, a gente se fere um ao outro, a gente fica magoado, isso acontece também na família de fé. Mas Deus pediu para Jacó voltar, e Deus está pedindo para você voltar do lugar onde você nunca deveria ter saído. O versículo 17 do capítulo 31 diz que então Jacó se levantou e, fazendo montar os seus filhos e suas mulheres e os camelos e toda a sua riqueza, ele voltou. Jacó tomou a atitude que ele precisava tomar, ele voltou. Versículo 20 diz que Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha plano para fugir. Não entendeu um negócio desse? É Deus falando com Jacó, é Deus tentando mudar a vida de Jacó, mas o espírito enganador ainda continua na vida de Jacó. Porque até para voltar para casa ele enganou o seu tio Labão. Não contou que queria voltar. Ainda repetiu o mesmo erro, que foi o estupim de toda situação. Ou seja, Jacó ainda estava em pecado, ainda vivia dentro do espírito enganador. E aqui eu aprendo uma lição importantíssima, querido. Não importa se você ainda está no pecado, que te fez se afastar da casa do Pai, Deus está te chamando para voltar. E Ele diz que é Ele quem vai consertar isso. Estava na hora de recomeçar, era necessário recomeçar. Ele não poderia mais ser a mesma pessoa, ele não poderia continuar da mesma forma. Não se trata simplesmente de deixar o pecado. A questão não é essa para a transformação, para o recomeço. A questão é estar disposto a voltar para a casa do Pai e recomeçar. E quando eu estou disposto a voltar e recomeçar, aí Deus vai começar a fazer a obra na minha vida. Sabe por quê?
por mais bonito que seja, por mais bonito que pareça, mas só Deus consegue transformar o ser humano, nós não conseguimos. E aí a gente chega num momento, é por isso que Jacó estava angustiado, é por isso que ele estava com medo. E eu gostaria de ler só mais 3 versículos para a gente encerrar. O primeiro está no capítulo 32, versículo 27. Jacó está naquele momento, naquela angústia, está lutando com um homem que ele não sabe quem é, depois ele vai saber que é Jesus. Então o homem perguntou a Jacó, se lembra da pergunta inicial? Então o homem perguntou a Jacó, como você se chama? E ele respondeu, qual foi o nome? Queridos, teve transformação na vida de Jacó. Esse é o recomeço, porque agora ele não está mais enganando, ele não está mais se passando por seu irmão. Ele disse, eu sou Jacó. E quando ele assume, quando ele tira o espírito enganador, é o versículo 28, Jesus diz para ele, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Quando a gente está disposto a voltar e a recomeçar, Deus muda a nossa vida. E agora, quando ele reconheceu, ele disse, eu sou Jacó. Ele disse, agora mais não, agora você vai ser transformado. Agora é Israel. E Deus transformou esse homem que quis recomeçar. E Deus transformou a vida desse homem. E diz assim, ó, você lutou com Deus e com os homens. E prevaleceu. Jacó parou de enganar e assumiu o que ele era. Deus o abençoou a vida. Eu ia ler mais texto, mas eu fico por aqui. Depois disso, ainda com medo, ele se encontra com o seu irmão Esaú, que recebe com alegria, que chora junto com ele. A família foi restaurada. O irmão que foi motivo dele ir embora, agora o recebe bem. Será se nós, da igreja, estamos dispostos a fazer como Saul, que recebeu bem aquele que foi embora porque tinha errado? Ou será se nós estamos prontos para apontar o dedo e condenar essas pessoas? Precisa mudar, a gente precisa recomeçar. Jacó recomeçou, sua vida foi transformada. Eu queria fazer uma oração especial nessa manhã. Tem alguém aqui dessa manhã que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, independente do motivo, e quer retornar à casa do Pai? Eu queria fazer uma oração com você, queria que você viesse até aqui à frente. Tem alguém nessa manhã que se afastou de Deus, mas quer dizer, Senhor, eu quero voltar. Não sei como, nem quando, mas eu quero voltar. Tem alguém aqui que quer que eu faça uma oração com você? Vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Pode vir. Pode vir aqui. Deus não é apenas o Deus das segundas chances, mas Deus é o Deus de todas as chances. Enquanto tiver porta da graça aberta, tem chance para todos nós. Às vezes, talvez, vocês se afastaram por alguns motivos óbvios.
corretos. Talvez a igreja tenha tratado vocês como não deveria ter tratado. Ou talvez vocês se apaixonaram por algum motivo. Que não importa nesse momento. O que importa nesse momento é que, assim como Jacó voltou e recomeçou, Deus quer que vocês voltem e recomecem uma vida com Ele. Ah, mas eu ainda preciso ajeitar algumas coisas na minha vida. Jacó só resolveu as coisas dele quando ele já estava bem perto do seu irmão. Já tinha decidido voltar e Deus já providenciando as coisas. Eu não sei quais são as situações que ainda são empecilhos para você, mas eu sei de uma coisa: Deus, Ele consegue e vai virar todas essas situações para que vocês retornem ao Senhor. Pode ser que esteja bom na posição que vocês estão hoje na sociedade, mas não é o melhor, não é o que Deus quer para vocês. Jacó recomeçou e foi abençoado por Deus. Deus tem essa bênção esterida para você. Eu queria que vocês ficassem de pé. A gente vai orar. Eu vou lançar mais um desafio antes da oração. Tem 4 pessoas aqui, mas eu queria que os irmãos, um ou mais, viessem ao lado de cada um deles aqui, porque eles estão sozinhos aqui. Eu quero que eles entendam que, se eles quiserem recomeçar, nós estaremos dando apoio. Eu quero que eles entendam que, independente do que Deus, do que eles fizeram ou fazem, a igreja está com eles, porque nós somos uma família. Errou, tudo bem. Vem para Deus, que Deus conserta. Só não conserta se você ficar sozinho. Sem Deus a gente não conserta nada. Longe de Deus a gente não conserta nada. A nossa vida vai só descendo, descendo, descendo. A gente vai enganando. E vira uma bola de neve. Mas se a igreja ajudar, Deus vai usar pessoas para vocês se sentirem que vocês não estão sozinhos, né? Deus está com vocês. E Deus não quer salvar somente vocês. Deus quer a família de vocês, né? Deus salvou Jacó e a família dele inteira. Retornou todos eles para a casa de onde nunca deveriam ter saído. Eu vou orar com vocês. E saibam, essas pessoas que estão abraçadas com vocês aí, eu vou provar que vocês não estão sozinhos nesse recomeço. Se vocês precisarem de ajuda, procura a gente. E se eles precisarem de ajuda, nós precisamos ajudar. Eu entrei na igreja com 12 anos. Já fazem 24 anos que eu estou na igreja. Eu nunca saí da igreja. Eu não sei o que é que vocês estão passando. Eu não sei. Mas eu sei que é mais difícil para vocês do que para mim, que nunca saí. Mas a gente está aqui disposto a se ajudar um ao outro. E vou orar com vocês. Deus, entre lágrimas, arrependimentos, nós estamos aqui para dizer que aqueles que decidirem recomeçar uma nova história com o Senhor, recomeçar uma nova vida ao teu lado, voltar para um lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Nós queremos dizer que, como igreja, nós queremos ajudar. É difícil, Senhor, embora eu não saiba, mas eu entendo que seja difícil voltar depois de tanta coisa. Mas eles tiveram a coragem de vir até aqui à frente e dizer que tem desejo de recomeçar. Eu não sei como vai ser isso. Eu não sei quando vai ser isso. Mas o passo mais importante é sentir o desejo de recomeçar, e eles fizeram. E esses irmãos
irmãos que estão ao redor deles aqui, abraçando, dando carinho, apoio. Que eles entendam, Senhor, que nós estamos aqui para se ajudar. Todo mundo erra, todo mundo vai errar. Nós estamos aqui para se ajudar e o Senhor está aqui para transformar a vida daqueles que querem ser ajudados e eles querem. O Teu Espírito atua poderosamente na vida deles. E se mais alguém aqui na nave dessa igreja tiver esse desejo que o Espírito Santo trabalhe em teu coração, hoje houve salvação na tua casa. Hoje o céu está em festa, Senhor. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.